hoje eu achei competência, Piperno. Porque hoje o Flamengo foi pouco ameaçado, hoje o Flamengo fez um jogo igual, hoje eu não vi o Flamengo chutar só bola pra frente o tempo todo. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo vence o Bahia fora de casa, porém, essa imagem aqui, ó, essa imagem no final do jogo chamou a atenção de todo mundo, pois o Michael saiu carregado após se contundir sozinho. Ele que acabou de chegar no Flamengo para suprir ali a falta do Cebolinha e já se contundiu logo após o segundo jogo. Fez um jogo, estreou bem, no segundo ele já se contundiu. Aí fica bem complicada a situação, né? O Flamengo não tem mais quem colocar ali. Vai contratar o Plata, vai contratar o Alcaraz, que chegou, o Alexandre, mas pô, quem é tão bom quanto o Michael? Mas a gente tá aqui pra falar da vitória, né, que foi mais importante. O Flamengo vence o Bahia fora de casa e consegue um resultado gigantesco pra volta, porque a gente sabe que vai ser bem difícil o Flamengo vacilar pro Bahia jogando no Maracanã, que vai estar lotado pra torcida apoiar e certamente vai fazer um grande jogo na volta, assim como fez um jogo decente, jogou bem, conseguiu a vitória com o gol do Bruno Henrique, que subiu no terceiro andar pra fazer o gol de cabeça ali, mais um gol de cabeça do BH com a camisa do Flamengo, né, jogando bem de centroavante ali. Quem sabe futuramente ele possa sair da ponta e jogar mais centralizada, porque é um cara que cabeceia muito bem, então pode marcar muitos gols, como mostrou ser eficiente no jogo de hoje. Antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal e, é claro, deixaremos aqui na descrição o link da Jovem Pan Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. E tenho que assumir e tem que ser elogiado quando faz, porque aqui não tem frouxidão nem perseguição a jogador. O Flamengo consegue um resultado sensacional na Arena Fonte Nova e agora é muito difícil para o Bahia reverter essa situação, hein? Flamengo tem a vantagem de um gol, ainda tem o jogo de volta no Maracanã, que vai estar lotado para esse jogo de volta contra o Bahia. E que freguesia que segue tendo o Rogério Ceni contra o Flamengo, onde quer que ele vá, tem essa freguesia, por enquanto, do Rogério Ceni com o Flamengo e também com o São Paulo. Falando em São Paulo, o São Paulo perdeu pro Atlético Mineiro no Morumbi, hein? O Atlético Mineiro consegue um baita resultado, uma partida ruim do São Paulo. O São Paulo produziu pouquíssimo para quem estava jogando em casa, no Morumbi lotado, e o Bataglia de cabeça no fim do jogo faz um belo gol, tá? Pro Atlético Mineiro de cabeça, e o Atlético vai para Minas Gerais com a vantagem. Ou seja, missão dificílima pro Bahia, missão dificílima pro São Paulo, e a dor de cabeça, o rubro-negro não consegue ter paz, nem quando ele ganha. De La Cruz e Michael sentiram lesões musculares e devem se somar aos vários desfalques que já tem nesse time do Flamengo, hein? Pedro, Cebolinha e Vinha até o fim do ano, Gabigol, Alan. Então é um Flamengo aí com muitos desfalques, e agora o Michael saiu carregado ali, não que ele estivesse chorando, mas levaram ele carregado para não piorar a lesão muscular que ele sentiu. E também o De La Cruz, são dois jogadores importantíssimos, um deles que o Flamengo acabou de contratar e que saem lesionados. Bom, vamos começar falando do Flamengo, porque foi uma baita vitória na Fonte Nova. É aquilo que eu falo sempre, atuações ainda não me convencem. Mas o Flamengo, pelo menos hoje, Bruno Prado, não foi tão ameaçado. O Bahia quase não chutou a gol, teve uma grande chance ali, que o Matheus Cunha fez uma bela defesa. Claro, tiveram outras finalizações, mas o Flamengo também teve algumas finalizações. Eu achei um jogo igual. E foi um jogo igual fora de casa. Então hoje não tem que se questionar tanto a atuação do Flamengo, porque não foi ameaçado e volta para o Rio de Janeiro com a vantagem. Agora, preocupação, hein? Desfalques de novo. Michael, pelo que se viu, não volta a jogar nos próximos jogos. E o De La Cruz também. O De La Cruz que foi muito mal hoje. Pior atuação que eu vi do De La Cruz no time do Flamengo, provavelmente pelo luto aí ao Izquierdo, né? Porque ele se emocionou muito na homenagem que teve. Ele conhecia o Izquierdo, jogou com o Izquierdo desde que eles eram pequenos. Tem fotos deles crianças juntos. Então, claro, hoje o psicológico dele devia estar abalado, mas jogou mal demais.
o De La Cruz. Agora o Flamengo consegue a classificação não, consegue um baita passo para a classificação, Bruno Prado. Sim, um passo importante que deve, sim, confirmar a classificação do Flamengo no jogo de volta. Uma ótima vitória, né? O resultado excelente do Flamengo. O Bahia é um bom time. Falta ser mais contundente, sim, finalizar mais. O Bahia é um time que toca bem a bola, é um time que consegue chegar próximo à área, mas ele ameaça muito pouco seus adversários. Não foi só no jogo de hoje. É um problema que tem esse time do Bahia, a falta, assim, de contundência, de ser mais incisivo, de finalizar, de fazer o goleiro trabalhar. O Bahia tem esse problema mesmo. E o Flamengo aproveitou. O Flamengo, quando conseguiu ter a bola, foi quebrando o ritmo do jogo. O Flamengo com muitos problemas, né, de desfalques, e hoje pode ter perdido mais 2 jogadores, o Michael e o De La Cruz. Michael, pelo jeito, é uma contusão mais séria. O De La Cruz, vamos ver, né, nos próximos amanhã, com o que vai sair do time do Flamengo em relação ao De La Cruz. Mas uma bela vitória. É um mês que foi pesado. O que o Flamengo pode jogar mais? Pode, acho que ninguém discorda disso. Mas foi um mês que o Flamengo resistiu muito bem. Se você olhar a situação, o começo do mês, em que nós colocávamos um mês pesado para Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que eram os 3 principais times do campeonato, eram os times que estavam brigando pelo título do Brasileiro. Aí veio o Fortaleza agora e passou. O Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras têm campanhas muito parecidas no Campeonato Brasileiro, nesse mês de agosto, de maratona. Em 5 jogos do retorno, o Palmeiras fez 8 pontos, o Flamengo e o Botafogo fizeram 7. Campanhas muito parecidas. E o Flamengo foi o único que sobreviveu nas 2 Copas. O Palmeiras caiu nas 2, uma inclusive para o Flamengo. E o Botafogo caiu para esse Bahia, que hoje o Flamengo derrotou lá em Salvador. O Botafogo, por exemplo, jogou já 4 vezes com o Bahia no ano, 2 no Brasileiro e 2 na Copa do Brasil, e não ganhou nenhuma do Bahia. O Flamengo foi lá e ganhou em Salvador. Então, é um time que pode render mais, sem dúvida, mas que mostra, assim, uma resistência, assim, um poder de competir que não tinha no ano passado. Eu acho que, se for olhar uma coisa positiva do Flamengo 2024 em relação ao 2023, é um time que compete mais, que é mais difícil de ser batido. É um Flamengo, né, que é competitivo muitas vezes, mas que muitas vezes também peca pelo excesso de resultadismo, na minha opinião. Contra o Bolívar, por exemplo, hoje eu acho que tem que ser uma atuação elogiada. Por quê? Porque hoje não foi tão ameaçado. Agora, contra o Bolívar, não dá para se elogiar. Foram 3 bolas na trave, foi um massacre total do Bolívar no Flamengo. O Flamengo poderia muito bem sair da Bolívia eliminado por um time fraco, por um time que tem uma folha salarial muito mais baixa do que a dele, como foi eliminado pelo Olímpia na temporada passada. Isso eu não defendo o Tite. Tem jogos que não dá pra defender. Que eu acho que muita gente diz, mas o Tite é difícil perder. Gente, mas o Tite tá perdendo no Flamengo e o Flamengo tem sido muito ameaçado nos jogos em que mostra covardia. Eu acho que muitos jogos não é competência, é sorte, como foi o do Bolívar. Foram 3 bolas na trave. Era muito possível o Flamengo ser eliminado lá na Bolívia e jogando de uma forma covarde. Como em outros jogos, contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Foi um Flamengo muito covarde que por muito pouco também não foi eliminado. Ali eu não acho competência, ali eu achei sorte. Hoje eu achei competência, Piperno. Porque hoje o Flamengo foi pouco ameaçado, hoje o Flamengo fez um jogo igual, hoje eu não vi o Flamengo chutar só bola pra frente o tempo todo, porque eu tava vendo isso contra o Palmeiras, eu tava vendo isso contra o Bolívar, era só chutão. Contra o Bolívar, então, foram 50 chutões do Rossi. Hoje não. Hoje, querendo ou não, o Flamengo errou algumas saídas de bola, errou, mas tocava, tinha posse de bola, não deixava o Bahia massacrar como aconteceu em alguns outros jogos. Então, hoje, eu vejo sim motivo para ser elogiado essa vitória do Flamengo, Piper. Tudo bem, Pilhado? Um abraço aos colegas, à nossa audiência. O torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a uma outra realidade e a uma outra rotina. Quando o Flamengo trouxe o Tite, o Flamengo contratou um técnico para tentar ganhar campeonato, senão para transformar esse time do Flamengo numa equipe de virtuosos. Não é decididamente o padrão Tite de qualidade, mas ele tem condição de fazer um time vencedor. E, na realidade, é um Flamengo já muito próximo da semifinal da Copa do Brasil, ele continua vivo no Brasileiro e ele é franco favorito para avançar à semifinal da Copa Libertadores. Ou seja, ele vai mantendo vivos os seus 3 objetivos. Eu concordo contigo que em alguns jogos poderia ter jogado mais. É verdade. Acho também que, conhecendo o Tite como a gente conhece,
não imaginava o Flamengo, nesses jogos em que ele foi dominado, tomando algum tipo de iniciativa. Eu acho que correu muitos riscos e aí cabem as críticas, sim. Agora, também vamos considerar uma outra coisa, né? O Flamengo está perdendo em todos os jogos jogadores importantes. E hoje o Gerson, o De La Cruz saiu de campo mais cedo. O Michael deixou o gramado de uma forma preocupante e eu alertei isso na segunda-feira de que ele vem de um centro onde se treina muito menos, a exigência física é menor, a preparação física não é do nosso nível, então aqui ele teria que se readequar a uma outra realidade, correndo riscos, eu não sei ainda a gravidade da lesão. Ou seja, foi um erro botar o Michael agora? Não, Pilhado, não é um erro. Mas assim, é difícil imaginar, até para o departamento lá de, preparação física, qual vai ser o limite do jogador que, na verdade, ele chega num momento em que, para ele, é praticamente pré-temporada. Só que ele chega numa pré-temporada, para ele, né, que ficou de férias e voltou agora há pouco, já fazendo jogos decisivos com um nível de competitividade que certamente ele não encarava desde que saiu do Flamengo. Porque por mais que o Campeonato Saudita tenha evoluído, né, contratado vários estrangeiros, hoje tem um outro padrão, tem Copa Asiática e tudo mais, eu duvido que lá ele tenha enfrentado, né, a intensidade de um jogo como este de hoje. Não que esse jogo de hoje tenha sido algo semelhante a uma partida de Premier League, mas é muito mais do que o Campeonato Saudita. Então ele está se readequando a um outro ambiente. E deu azar, quer dizer, né, sentiu lá algum tipo de lesão, saiu carregado de campo, deixa aí uma ponta de preocupação. Tomara que não seja nada, tomara que tenha sido só um desconforto por conta dessa intensidade. Michael? Não parece, ele saiu carregado. Não. Então, ele saiu carregado, mas tomara que tenha sido... Veja, como é alguém que não fazia um jogo desse nível aí há muito tempo, é possível que ele tenha sentido aí a carga excessiva, mas vamos torcer para que não seja nada demais. Mas assim, o Flamengo vai alcançando aos trancos e barrancos todos os seus objetivos. Isso é o mais importante. Agora, gente, ô Flávio Prado, será que precisa alguém questionar a preparação física do Flamengo? Porque eu sei que o calendário é complicado, eu sei que o calendário é... Então tá aí, né, um pouco do que foi falado, eu concordo, acho que essa questão de procurar ali o culpado no calendário tem que encontrar mesmo, porque o Flamengo vem sendo... jogadores vêm contundindo assim a rodo. Tem rodada que é 2, tem rodada que é 3. E hoje foram mais dois jogadores importantíssimos. O Michael, que acabou de chegar, e o De La Cruz também, que foi um dos caras que mais movimenta esse meio campo do Flamengo, que serve muito bem ali o ataque. Então foi um jogo bem complicado na questão física. O Flamengo vem sofrendo há muito tempo, tanto é que De La Cruz e agora o Michael vão pro departamento médico junto com o Pedro, com o Gabigol, com o Alan, com uma série de jogadores que vem sentindo a Arrascaeta e companhia. Então você vê que muitos jogadores vêm se contundindo. Isso acaba sendo bem prejudicial ao Flamengo, que quando você pensa tá tudo certo, beleza, tem caras no DM, mas estão chegando jogadores novos. Michael chegou, beleza, pro lugar do Cebolinha, na verdade eu falei Arrascaeta, mas o Cebolinha que tá há mais tempo, né, acabou ficando contundido ali. Então assim, quando o Michael chega pra suprir a posição de um cara que não tem mais, que tá contundido, ele se contunde também, o que você vai fazer? Vai correr pra onde? Não tem mais quem buscar. Não tem um ponta esquerda ali agudo como o Michael, como o Cebolinha. Não tem. Tem o Bruno Henrique? O BH a gente sabe, né? Que depois da lesão perdeu muito daquela qualidade. Pode jogar por ali? Pode. A melhor fase dele foi naquela ponta ali, mas não tem aquela intensidade que o Cebolinha tem e também que o Michael tem. E aí, gostaram da vitória ou não gostaram? Acharam que merecia mais? Que o Flamengo poderia ter jogado melhor? Comentem, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, porque é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!